Paz do Senhor para você que está nos assistir em casa. Mais uma vez o programa Marlene Fala voltou no ar. E dessa vez eu trouxe para você um grande convidado. Alguém que você conhece. Conhecido nacionalmente e internacionalmente. É o nosso evangelista que está aqui no meu lado. Boa tarde, paz do Senhor, papai. Boa tarde. O povo que está lá em casa querem saber quem é na realidade o evangelista. Qual é o seu nome? Será que é casado? Pai de família? Queremos saber tudo acerca do evangelista. A dizer que querer saber tudo, acredito que é mentira. E meu nome chama-me João Cláudio, do Ministério sou evangelista na graça do Senhor. Conforme o meu convidado acabou de dizer, é chamado evangelista internacional João Cláudio. Mas ele tem um nome especial que chama a atenção de muita gente. Em Lingala fala-se Fololo Yabapagano, que em português podemos traduzir Flore dos Pagãos. Por que essa alcunha? Acredito que esse nome não foi dado a mim, eu próprio não fui dado esse nome, mas esse nome vinha acerca de um trabalho. Porque sendo evangelista, na graça do Senhor, como Deus me deu o ministério, o trabalho que eu faço, o meu trabalho que Deus me deu, saber ganhar as armas perdidas. Como sou amigo dos pagãos, acerca da obra feita, havia um dia, Deus me deu esse nome através de um servo de Deus. Quando eu fui fazer um trabalho forte no meio dos pagãos, vi como que eu amo muito os pagãos e sacrifica muito para eles para aceitar Jesus. E aonde que quando aquele pastor me via, disse que não, teu nome tem que ser mesmo que a Flora dos Pagãos, porque eu tenho grande amizade íntima com os pagãos. É por isso que esse nome foi dado Flora dos Pagãos. Nós temos mais uma pergunta, temos uma dúvida na realidade. A Bíblia vem a dizer, me fala com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Andando com os pagãos, andando com Catuno, isso aqui, você não fica igual a eles? Porque quem anda com Catuno, Catuno é. Quem anda com pagão, mesmo dizendo que é cristão, pagão é. Como é que você pode nos explicar essa dúvida? Muito obrigado. A explicação é clara, é a seguinte. Andando com pagão, não posso dizer também que eu tornei pagão. Agora, se eu como evangelista não quero colaborar com os pagãos, como que eu vou lhe ganhar? Se eu colaboro com os pagãos, não há motivo que eu para tornar pagão. Isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Jesus está dizendo na palavra, está dizendo o seguinte, ele veio não para as pessoas que têm boa vida, mas ele veio para salvar os pecadores. Razão pela qual eu amo muito os pagãos, porque eles falta algo da vida eterno, e aquele algo é Jesus que eu tenho. É por isso que eu ando com os pagãos na missão dele tirar na vida das trevas e ver na luz. Muito obrigado pelo esclarecimento da dúvida. Ele acabou de dizer, o nosso evangelista, ele disse, ele não anda com os pagãos para ser pagão, não. Ele anda porque tem alguma coisa que ele tem para transmitir naquela pessoa e poder tirar aquela pessoa daquela vida. Nós temos aqui uma dúvida, porque pelo conhecimento que nós temos, sabemos que o evangelista internacional João Cláudio Lukoki é líder da igreja Vida Milagre. Mas temos uma fonte segura que vem a nos garantir que não é na Vida Milagre que começou o ministério do nosso evangelista. Já saiu de algum lugar. Nós queremos saber como é que foi o seu percurso. E saiu de lá como rebelde, cria a sua própria igreja. Nós queremos tirar essa dúvida das nossas cabeças. Muito obrigado pela palavra. Na verdade, dentro do evangelho, a rebelião existe.
as pessoas são rebeldes nos seus pais espirituais, nas suas igrejas, saem na igreja, talvez acerca de um motivo, ou engravidou uma mulher, ou roubou dinheiro da igreja, e aonde que ele aproveitou de sair para ir criar sua igreja. Mas sendo evangelista, João Cláudio, nunca vou ser rebelde na minha vida, nunca. Porque quem está fazendo a rebelião dentro de uma igreja, a palavra está dizendo no livro do Galatas, nunca vão viver na vida eterna, nunca vão hereder a vida eterna. Porque o rebelde nunca vai ser amigo de Deus. Eu fui filho, ou sou filho de um pai espiritual, que é Lucoque Fernando Águia. Eu sou filho da missão mundial. A minha herança sempre está na missão mundial. Missão mundial é a minha casa. Missão mundial para mim é tudo para mim. Eu não fui rebelde. Ser líder da Vida Milagre não foi uma emoção, um pensamento humano, mas foi uma revelação que eu recebi na parte do Senhor. Razão pela qual hoje estão a viver Vida Milagre, está no mundo. Eu não sou fruto da rebelião. Muito obrigado. Ok, obrigado pelo esclarecimento. O nosso evangelista acabou de dizer que ele não é fruto de uma rebelião. E como é que a relação que vocês têm com o pai espiritual? Porque, segundo a nossa fonte, nós sabemos que é seu irmão mais velho. E qual é a relação que vocês levam depois dessa saída da missão mundial? A nossa relação está sempre positiva, porque sabemos que mesmo na vida carnal, quando o filho cresce, já tem maturidade, o pai tem liberdade de dizer que meu filho cria a sua vida. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu no meu ministério. Isso que aconteceu. Nunca haverá uma confusão entre eu com meu pai. E dentro da obra do Senhor, não é a citação da família. Sim, ele é meu irmão mais velho. Ele é meu irmão mais velho. Todo mundo conhece isso. Mas não existe uma relação dentro do ministério familiar. Não. Na parte do ministério, aqui dentro do ministério, eu com Lucoque Fernando somos pai como filho. Ele é o pai, eu sou filho. E não esquece, eu sou primeiro filho dele espiritual. Que o mundo inteiro tem que me ouvir bem a dizer isso. Ninguém não vai trocar essa palavra. Eu sou filho dele, primeiro filho dele espiritual, dentro da missão mundial. Muito obrigado. Sendo o primeiro filho dele espiritual, isso foi uma fraqueza do apóstolo Lucoque por ser o seu irmão menor, ou foi mesmo uma vocação vindo de Deus? Isso é uma vocação. É uma vocação. Não é o homem que fala, mas é vocação próprio falas. Se fosse uma emoção familiar, como era meu irmão menor, deixa-me lhe fazer para ser alguém. Na realidade, eu não deveria vencer, não deveria viver aquele que estou vivendo hoje. Mas foi uma revelação que este aqui tem algo de Deus dentro dele. A prova é este. Nós sabemos que a Vida Milagre é uma criança. Vida Milagre é uma criança que nasceu em 2015 até agora. O que tem para nos falar acerca da Vida Milagre? O crescimento desta criança, que é chamado Vida Milagre, está a progredir ou está a voltar para trás? O povo quer saber. Muito obrigado. Falando sobre a Vida Milagre, que é criança, sim senhor. E, na verdade, Vida Milagre, neste pouco tempo que nós já estamos no terreno, na obra do Senhor, acredito que essa obra está crescendo. Porque durante o tempo de 2015, dia 5 do mês de maio, que iniciamos o primeiro culto da Vida Milagre, até hoje, ainda não completamos 5 anos. O filho que era dentro do ventre
já nasceu. O filho que estava a cantinar, mas hoje está a andar sozinho, hoje está a correr. Hoje pode lhe mandar pão, vai comprar. Isso que é a vida milagre. O crescimento da vida milagre que vai comprovar às pessoas que essa visão vem de Deus. O crescimento da vida milagre que vai comprovar que esta igreja vem de Deus. Foi as palavras do nosso evangelista. E ficamos a saber que a Igreja Vida Milagre está a realizar, a programar um evento que é chamado 99. Por que esse nome 99? Porque não poderia ser 11337799? Por que isso? Muito obrigado. Esse evento que nós estamos a esperar, eu sei que todo mundo está a ouvir isso, já está emocionado a esperar, tem sede de esperar esse dia. E a mamãe jornalista quer saber por que não é um dia, não é 3, mas só 9. É isso. O 99 é uma linguagem espiritual e profunda. Por que Deus deu 9 dons na Bíblia? 9 dons espirituais. Por quê? Porque Deus não poderia dar 15 dons espirituais, mas deu 9 dons. Porque Deus sabe a importância do número 9. E qual é essa importância? Porque a mulher só pode nascer quando completa 9 meses da gravidez. E porque Deus vai esperar até na 90 anos da idade para confirmar a nascença do Sara? Porque Deus vai esperar 99 anos da idade do Abraão para lhe dar filho da promessa? E porque Deus às 9 horas vai curar o homem que estava na porta do templo? O 99 é um número sagrado. 99 é um número sagrado, Sim. Número misterioso. O que nós podemos esperar deste evento? Graças a Deus, o povo que está me seguindo, com a mamãe jornalista, não pode faltar. O 99, o que você pode esperar? Tem que esperar a chegada de Deus. A chegada de Deus em que sentido? O mundo vai acabar? Não, o que mundo tipo não de vai chegada? acabar. Esperar a chegada de Deus porque você tem problema. Precisa da solução. Quando Deus chega no sítio, a solução tem que acontecer. A solução tem que acontecer. Isso foram as palavras do nosso evangelista. E para aqueles que ainda têm dúvida, porque muitos que se dizem, mas esse pastor faz coisa como se fosse um quimbandeiro. Nós ouvimos que nosso evangelista gosta mais de cerimônia. Acabamos de assistir há pouco tempo cerimônia de vinho, levar as pessoas no mar, cerimônias de leite, o porquê cerimônias de sal, como se fosse um trabalho de quimbandeiro. Nós queremos saber para que esse serviço. Muito obrigado. Quando fala da cerimônia, vou te dizer, primeira pessoa que realizou a cerimônia é Deus. Vou te provar. Ninguém não estava no mundo, Adão sozinho. Porque Deus vai lhe dar profundo sono para fazer cerimônia de tirar costela e de criar uma outra mulher. Outra pessoa como mulher. Isso não é cerimônia. Primeiro. Segundo, porque Deus vai tirar a saliva, vai misturar com o pó da terra, colocar na vista de um cego. Isso não é cerimônia? E por que Deus vai dizer que quem está doente tem que se deitar na piscina da Betsaída? Isso não é cerimônia? A cerimônia não iniciou hoje. Mas a cerimônia é segredo divino de Deus. Desculpa por ter cortado o raciocínio do evangelista. Okay. A cerimônia não iniciou hoje. Nós soubemos muito bem. Mas na vez do Eliseu, ele mandou
o Naamã se deita ele sozinho. Mas nós vimos nas imagens que o evangelista estava lá a dar banho nas pessoas. Por quê? O que as pessoas devem esperar deste banho? Opa, acabaste de ver as imagens. O que as pessoas devem esperar com isso? Falando que evangelista está dando banho, essa linguagem eu tenho que tirar. Porque quando falo dar banho, significa alguém sentado, você está ali dando banho. Isso não é banho. E o que o evangelista acabou de fazer, como é que nós Estou a mergulhar as pessoas no mar. Isso não é banho. A mergulhar. Para que propósito? Sim, senhor. Para viver a confirmação da visão e da revelação que Deus dê no homem de Deus, João Cláudio. Porque nós todos, os pastores, temos chamada particular. E a revelação é particular. Se alguém quer me seguir para fazer isso, não vai dar certo. Isso não poderia ser feito dentro de uma igreja? Tinha que ser logo no mar? Não. Isso não pode ser na igreja. Isso não pode ser na igreja. Tem que ser no mar. Na igreja aqui não tem mar. Mas podem assim organizar uma banheira com água? Isso não se faz. Água que está aqui. É a mesma água que está ali? Não. Deus não me dê essa revelação. Muito obrigado, caro evangelista. Obrigado. Nós queremos ainda saber mais acerca do 9/9. São 9, dia 9, às 9 horas e levará 9 horas de tempo. O povo quer saber. O povo que virá para cá querem saber o que eles vão receber, o que eles podem esperar desse propósito do evento do 9/9. Na realidade, 9/9 não é um dia que posso dizer que cada pessoa ou qualquer pessoa tem que chegar, não. Essa chamada de 9/9 foi preparado pelas pessoas que têm problemas sérios. Por quê? Deus preparou esse dia para dar a resposta na vida das pessoas que estão se preocupar.
gente que tem vários problemas. E são eles que Deus tem um encontro com ele. Porque Deus vai trazer algo para o seu povo naquele dia de 9/9. Muito obrigado, evangelista. Falando do evangelista, é uma pessoa muito misteriosa. Nós vimos nas imagens que nós temos e uma fonte segura, nós vimos o evangelista a meter o saco. Mas eu vou pedir para o evangelista voltar mais um outro dia, vir explicar muito bem. O povo quer saber o porquê de meter esse saco. Voltamos na antiguidade ou como é que é? Evangelista João Cláudio Lucoque, nesse momento que estamos a realizar o nosso programa, tem povos a sofrer lá em casa. Tem muita gente a assistir. Tem povo doente, aflito, que querem ouvir alguma coisa vindo da boca do servo de Deus. Uma palavra amiga, um conselho, uma pregação, uma palavra que eles tanto precisam nesse momento. Uma oração, uma palavra vindo da boca dele mesmo, Deus, que você pode deixar para casa. Muito obrigado, o povo que está me seguindo na televisão, nesta tarde ou neste momento, que vou dizer consigo que você que está sofrendo em vários problemas espiritual, mental, moral, em toda parte da vida, a solução está em Cristo. Eu vou te dizer uma coisa, tudo que você precisa, a Deus é fácil. Acredita somente em Ele. Confia só em Cristo. Algo vai acontecer. Seja nesta hora que você está me seguindo, se tenha fé, milagre vai acontecer. Porque a palavra de Deus está dizendo, tudo é possível naquele que crê. Acredita só em Cristo. Deus precisa de ti. Vou te convidar que não falta dia 9, às 9 até 18 horas. Nesse 9 do tempo, acredito que talvez na sua vida nunca fez isso e pela primeira vez. Experimenta. Tenta, vem. Algo vai acontecer. Muito obrigado, evangelista. Nós chegamos praticamente no fim. Foi uma honra no nosso programa receber esse grande homem de Deus, o evangelista internacional Lucoque João Cláudio. Pai, muito obrigada. Muito obrigado. Eu sei que muita gente gosta de chamar de pai. Amém. É pai de muitas famílias. Teus agradecimentos e saudações para quem é especial para você. Muito obrigado. Eu cumprimento o povo de Deus e a Igreja do Cristo. Que Deus vos abençoe aonde que você se encontra. E não vou esquecer a minha mulher, Mamãe Joana, e todos os meus filhos. Que Deus abençoe toda a minha família. Foi o vosso programa preferido, o vosso programa querido, Marlene Fala. Tivemos a honra de receber o evangelista João Cláudio Lucoque, que explicou o seu percurso e falou acerca do evento que será realizado dia 9/9. E o convite é marcado para você que está lá em casa, para você que está a sofrer, não fica mais aí. Venha. No dia 9, o evangelista está na sua espera. Foi a Marlene Fala a partir de Vida Milagre.